A Petrobras não tem tradição de corrupção, não. Vem do Fernando Henrique para cá. E o Lula o que é? Imitar o PSDB. É exatamente quem corrompeu a Petrobras, quem assumiu a Petrobras para roubar, é a turma do Fernando Henrique e do Lula. Não tem para trás, meu irmão. A Petrobras é um portento tecnológico. A Petrobras é uma eficiência. Sabe quem foi presidente da Petrobras? O general Geisel. General Geisel, que depois virou presidente da República no Brasil, porque a Petrobras só cresceu, só desenvolveu tecnologia, uma eficiência. Não tinha notícia de corrupção assim, tão centralmente, não. Mas, ô Ciro, só queria dizer uma coisa que só porque tá acontecendo agora. Eu tenho um pacote no correio lá, que tá desde o mês 4, abri o aplicativo pro Olhar agora, desde o mês 4, ele tá em São Paulo, do lado da minha casa, e não me entregam, não sei o que aconteceu. Eu uso muito correio. Não, eu uso muito correio. Sendo super justo, a maioria esmagadora das vezes é um serviço excepcional. Eu sou muito ansioso, Ciro. Às vezes eu vou na sede do correio buscar o pacote. Já me receberam com café, eles são muito solícitos e eu vejo que muita gente que tá no correio ama, sabe? Eles têm um envolvimento com aquilo muito grande. O general Mourão, que é o vice-presidente da República, assumiu despoderadamente que ele tem essa qualidade da franqueza e disse, não, quando eu pergunto, diz assim, e a maioria esmagadora dos municípios brasileiros que não são evidentes? Não, tem que criar um estatal. Então é o seguinte, eu pego o filé, entrego para a iniciativa privada e aí criar outra do zero. E vou rivalizar com o dinheiro da saúde, que já é pouco, o dinheiro da educação, que é quase nenhum, o dinheiro da saúde, que é quase nenhum, o dinheiro da segurança, que é quase nenhum, para financiar o correio. Acho que o correio tem que evoluir. O correio tem essa questão também de que... Padrão quando você tem um de problema, gestão, né? eficiência, compliance, tudo e tal, e fiscalização. Tem uma coisa que punição. você não consegue entrar em contato, né? Que eu tô com esse problema. Eu mandei um e-mail, depois de 10 dias eles falaram assim, o objeto está sendo encaminhado. Tipo, não, deveria ter alguma forma, né, da gente... Porque é uma empresa que, enfim, tá lidando com todos os pacotes do país, e às vezes é de trabalho, né? Mas eu também pondero que não é só porque tem um problema ou outro. Como eu disse, a maioria das vezes que eu peço, chega rápido e modernizar. É claro. Trazer tecnologia para a parada, sem com dúvida. certeza. O estado da arte tem que ser o melhor do mundo. Ele continua aqui, ó. Categoria de 90 mil servidores que não pararam durante a pandemia e, ao mesmo tempo, duramente golpeada com redução salarial. Quem? Os Correios? Os Correios, Fale aos servidores dos Correios. Muitos vão votar em você. Tamo junto, rapaziada. Eu acabei de falar. Gosto muito dos Correios. O Samuel J. Corrêa mandou um vídeo aí pra nós, Janzão. Tá? Foi o Samuel. Tá bom. Do fundo eleitoral, né? O Flávio Lousada, Igor, 14 dias atrás, a Jandira lhe disse que o Lula não foge de entrevista, que te encantaria. Você disse que o convidou várias vezes sem sucesso. Sabemos que ele também foge do Mitre na Band, do Roda Viva e do Glenn. A Jandira conseguiria fazer o amarelão do Lula das caras no Flow? Não sei, hein? Realmente esse convite já foi feito muitas vezes. Muitas vezes. Foi toda vez que ele convidar que ele não vier, me chama que eu volto. E o que é interessante é que assim, eu não sou um ás da ciência política, tá ligado? Não precisa ter medo de falar comigo. O Lula não tá nada bem. Cada vez que o Lula tá falando fora de script, ele tá falando uma bobagem. Assim, mas é uma coleção. A polícia não é gente... A ilação que tira, né? A polícia não é gente, a classe média está consumindo demais. Aí ainda dá exemplo. Para que ter 2 televisões? Ele, que acabou de alugar aqui uma mansão e tal. Percebe? Que anda de jato. E vai fazendo. Aí o Temer o Temer não foi a favor do impeachment da Dilma. E vai falando. E de onde é que vê esse Salles do lado do Alckmin? Você percebe? E ele é muito esperto, ele não está nada bem. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Conheço ele há mais de 30 anos. O Pederneiras manda aqui. Primeiro, parabéns ao trio Ciro Roland 3K. Caralho. O que é isso? É nós três. Sim. É o nosso trio. Ciro, o que você acha de um debate PND contra liberalismo com o Rock ou o Kim? Acho que eles gostariam de propostas suas como controle do Estado pela sociedade e acho que no final vocês concordariam em algo. Por fim... Por exemplo, nós concordamos na luta pelo impeachment do Bolsonaro. Eu estive lá no ato deles e o Lula sabotou. Inclusive mandou me insultar, me agredir fisicamente. No dia do ato ele fez uma coisa assim, tipo, fica em casa pra assistir uma live. Cara, é que porque pro Lula é ruim se o Bolsonaro... É evidente, mas é que as pessoas têm que perceber isso. Mas né? ele enterrou o impeachment e agora quer que todo mundo vote nele pra livrar o Brasil do Bolsonaro. O impeachment não, mas aí o voto tem que ser usado de forma... Sendo que o Bolsonaro cometeu em série crimes de responsabilidade. Eu assinei 3 pedidos de impeachment. Eu sou profissional de direito, assinei representação na Corte de Haia. O Lula sabotou todas as iniciativas.
Porque assim, se o Lula sofre um impeachment, daí ele não pode Agora, ser... o cruel é o ele seguinte... não pode ser candidato, não é? Não é isso? Não, se o Bolsonaro sofreu impeachment, não pode ser candidato. pode ser Daí candidato. fudeu o Lula. E aí o claro. Lula enfraquece muito, muito. É isso. E da mesma forma, quando teve o impeachment Sim, da mas Dilma, o que foi golpe, Lula pediu impeachment do Fernando Henrique, o Lula pediu impeachment do Itamar Franco. Só pra você ter uma ideia. Mas do Bolsonaro não Não, precisa. Bolsonaro não. Legal. Caralho, Bom, tá. Acho que eles gostariam dos propósitos sujos, blá blá blá. Por fim, pra você, o que seria zerar o jogo como presidente? O que seria, coisa mais foda que você poderia fazer completei como minha presidente? missão. Completei a missão. Olha, minha questão é enfrentar a miséria. Enfrentar e superar a miséria e a desigualdade no Brasil. Porque, deixa eu te falar de novo, 5 pessoas hoje, 5... 1, 2, 3, 4, 5, não é exagero não, 5, os dedos de uma mão, hoje, dos brasileiros, acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Então o Brasil não é um país do fundão da África subsaariana, onde se você pegar a riqueza potencial e dividir por cabeça, restará um país pobre. O Brasil é um país de classe média, potencialmente. O que está errado porque nós montamos uma estrutura institucional no sistema tributário, no sistema previdenciário, no sistema de juros, no Banco Central, sabe, na alocação das verbas. Tudo é para tirar dinheiro dos pobres e da classe média e transferir para a minoria. Tudo. E muita coisa disso está legalizada com legislações absolutamente imorais, que à luz de qualquer lugar do mundo são coisas de cadeia e que no Brasil são protegidas por lei. São coisas que a população nem tem direito de saber o que é. Swap cambial. Swap cambial é o seguinte, o câmbio varia, né? Sobe para cá, desce para lá e tal. Se você tem informação sobre isso, o Banco Central está estatizando o risco. Então é o seguinte, se você, mercado, aposta que o câmbio vai subir, o Banco Central, e todo mundo sabe que o câmbio vai subir, o Banco Central diz, não, o câmbio não vai subir. Aí então tá bom, vai, não vai, o Banco Central te dá um contrato dizendo o seguinte, se não subir, eu te pago, se subir, eu te pago a diferença, com dinheiro público. Por que não empresta dinheiro? Porque no Brasil, foi um senador do PT que fez recentemente, no Brasil, o saldo do fim do dia, que o banco não aplica, o saldo do caixa do banco, que o banco não empresta, no fim do dia, o governo remunera pela Selic. Caralho! Ou 3 pontos acima da Selic. Só tem isso no Brasil. Por que isso 3 pontos acima? Porque o mercado está dizendo que até pouco tempo atrás que a Selic estava defasada. Com o argumento da defasagem, eles pontuavam mais. 2, 3 pontos acima da Selic. E aí vai entender se é 2,5, se é coisa, cada meio ponto desse é 60... Quer dizer, cada 1,5 ponto desse é 60 bilhões na dívida Essa decisão pública. desses pontos a mais estava atrelada a algum tipo de pesquisa ou argumentação ou era arbitrário? Picas. Mas isso é um crime declarado. Sim, mas é o que eu estou tentando dizer o tempo inteiro. Eu estou dizendo um senador do PT de Você tá entendendo, Sergipe, Igor? eu não estou lembrando o nome, levanta o nome do cidadão. Não tá acompanhando a taxa de juros, paga um pouco a mais e o pouco a mais é assim, não, porque a gente acha que tá defasado. O mercado diz, não, eu não rolo na Selic, só rolo 2 pontos, 2,5, 3 pontos, e só que o seguinte, 1,5 ponto na Selic custa 60 bilhões ao Tesouro Nacional. 1,5 ponto na Selic custa 60 bilhões de reais por ano. Nossa, eu não sabia disso. Ao Tesouro Nacional. E o banco... Não sabia? Então, assim, eu não sabia disso. Parafraseando o Ciro na outra vez que ele veio, procure no Google. Vá pro Google, vamos conferir tudo. Não, as ordens eu sabia que o que mas veja, então, veja bem, do... o saldo do caixa no fim da tarde, quando o banco vai fechar, o saldo que ele não emprestou para o comerciante, para o industrial, para o prestador de serviço, para a startup, o governo remunera como ele quiser. No mínimo a Selic. Rogério Carvalho, PT Sergipe, o autor da proeza. Disso aí, de pontuar. Dessa coisa da remuneração. Caramba. Como também o orçamento secreto, o PT apoiou para salvar o Bolsonaro. Cara, é um estelionato grave, gravíssimo. E se o brasileiro ouça o que eu estou dizendo, se eu tiver autoridade moral, eu vou presidir o Brasil. Senão eu fico olhando o desastre e teria a honra de ter tentado fazer, no limite das minhas energias, salvar o Brasil. O X-Factor mandou aqui. Ciro, o que você acha da esquerda que perpetua fake news de que o ex-presidiário Lula foi inocentado, quando, na realidade, ele foi condenado por diversas instâncias e o STF anulou o processo por entender que Curitiba não era o local competente para realizar o julgamento? Então, juridicamente é o seguinte, o Lula teve devolvida a ele a presunção de inocência que todos nós temos até que o Estado nos demonstre de forma transitada em julgado nossa culpa. Então, vamos lá.
O Lula hoje tem de volta a presunção de inocência, mas inocentado significa o seguinte: eu acusei o Igor de uma coisa, o Igor se defendeu, e eu, então, ao julgar, e o juiz, ao julgar, disse, não, essa acusação é falsa e o Igor é inocente. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma acusação. A Jandira disse pra mim que ele foi inocentado de algumas. É mentira, não foi inocentado de nenhuma das condenações, nenhuma sequer. Nenhuma. Tá, eu fiquei de estudar mais sobre isso. Não, vou te dizer com a autoridade de quem sabe o que está falando. O Lula hoje tem a plena presunção de inocência, que todos nós gozamos. Tá. Então todo mundo é inocente até que o Estado lhe prove de forma irrecorrível a culpa. Inocentado é o oposto. É quando você é acusado falsamente e a justiça diz, não, isso aqui é uma acusação falsa, você é inocente. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma das acusações, nenhuma sequer das que ele foi condenado. Nenhuma. Parte delas foi anulado pelo quê? Porque 5 anos depois, o que é chocante, a gente tem que respeitar, porque a última palavra numa democracia, no Estado de Direito, é do Supremo. Mas daí admirar uma decisão dessa, para mim, não dá. Então, veja, 5 anos depois, milhares não, é maneira de dizer, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a vara de Curitiba não era a vara correta. Anula, porque não era o juízo natural, e manda começar tudo de novo. Isso não é inocentar, certo? É anula e manda começar tudo de novo na vara do Distrito Federal. Quando vai começar tudo de novo na vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição. Que é o seguinte, a prescrição é você, depois de uma certa idade, você não é mais processado se a pena for X, Y, Z e tal. Então, ele não foi inocentado, ele simplesmente teve anulado o fórum, depois, em Brasília, quando foi começar, foi prescrito. E as outras foram pela suspeição do Sérgio Moro, coisa que eu havia anunciado que ia acontecer. Então, ele não foi inocentado, é mentira deles, estão mentindo despudoradamente, como se o Lula tivesse aqui uma acusação falsa, e a justiça disse, não, essa acusação é falsa, ele é inocente. Isso nunca aconteceu. Adiaram esses prazos de uma forma orquestrada? Sim, no Brasil e só no Brasil, você tem 5 graus de jurisdição possíveis para crime comum. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. No mundo inteiro só são 2 graus de jurisdição para crime comum. E um 3º grau é a revisão. A revisão pode acontecer em qualquer data, que é o seguinte, você foi condenado, no 2º grau vai para a cadeia. Pelas tantas, por alguma razão, a perícia e tal descobre que o culpado chegou e confessou, teve uma crise de remorso, confessou, não fui eu. Aí não tem prazo isso, a revisão então. Então são 3 graus a revisão, mas só são 2. No Brasil tem 4 graus de jurisdição mais a revisão, 5. Que é uma coisa montada pela elite para fugir da justiça. Porque se eu tenho um bom advogado e eu contrato, começa a criar incidentes. Foi o que o Lula fez. Então, o Lula, o Lula conseguiu criar todos os incidentes possíveis, ele deve ter entrado aí com 700 recursos e apelações e não sei o que, em diversas hierarquias e não sei o que e tal, até que ganhou a prescrição. Entendi, então foi ele mesmo que arquitetou isso com a defesa dele. Tá. O papel do advogado, não estou condenando não. Mas daí a dizer que foi inocentado é mentira, nunca foi inocentado. Bom, Rolandinho, Cirão, obrigado por vir. Irmão, obrigado. Cara. Adorei. Né? Pô, adorei. Mais uma vez foi legal demais conversar contigo mesmo. Foi bom pra você? Você gostou, né, cara? Gente, você gostou. Eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu sou Rolandinho, você é maravilhoso, eu sou seu fã. Que isso, eu fico, tô lisonjeado demais. Obrigado por ter me escolhido pra vir aqui. Não sei se eu era a pessoa mais preparada. E assim, tô humilde aqui dizendo até se eu falei alguma bobagem aí, alguma ingenuidade aí pra todo mundo que tá assistindo, mas foi com a melhor das intenções. Cara, mas a gente tá aqui justamente pra representar o cara que é o cara normal. Eu não sou um puta de um jornalista que tem 50 anos de história. Meu irmão, parabéns, viu? Porque eu já peguei um puta de um jornalista que é de uma ignorância, porque quando você é simples e fala natural e espontâneo, há uma sabedoria muito grande nisso. Pior é o arrogante que fica repetindo coisa que não parou para estudar, só porque convém ao poderoso que paga ele e tal, e passa um vexame. Eu tenho alguns inimigos que eu ganhei de graça. Um tal de Constantino, por exemplo, eu não conhecia. Eu adoro esse vídeo. Pois é, eu não conhecia o cara, mas aí eu estava num desses dias assim, sabe, chutando o pau da barraca e tal. Eu não faço da política meio de vida, para mim. Tal, e tem momentos que eu sou eu, normal, acabou. Né?
E, enfim, e hoje em dia tudo é filmado. Aí estou num debate o cara assim, porque Estado demais, então tá bom, vamos acabar com o Estado. Onde é que começa? E fui fazendo meio de forma meio, olha, eu tô meio impaciente aqui, eu não vou mais aceitar esse papo furado na minha frente, não. Como é? Onde é? Tem médico de mais ou de menos? Mas a quantidade de ministério, vamos acabar todos, quanto é que economiza? Esse foi o primeiro vídeo que eu assisti, esse sabia? cara virou meu inimigo. E é um cara, não tem nada, não tem uma razão. Porque é metida, aí, Mises e não sei o que, e cita uns autores que devem ter lido a orelha do livro e tal, você percebe, sem autonomia crítica nenhuma, aí pronto. Ô Igor, eu quando comecei a assistir os vídeos, o primeiro foi esse. E foi um horror. Não, mas me encantou, Mas porque esse jeito... Ele me odeia mortalmente. Mas é muito engraçado, Igor, porque ele fala com uma convicção, Nem falei e aí o o nome. Ciro, ele não previu, assim, sabe? E aí o Ciro quebra, assim quebra não, né? Ele vai falando, não, mas então me explica, o que Vamos você tá lá, falando? vamos fazer Aí juntos. ele Eu fala sou da questão campeão, da... eu sou campeão de austeridade, eu fui governador, fui prefeito, agora bora lá, Muito ministério. Então você vê essa impostura, é o seguinte, o Bolsonaro prometeu que ia reduzir o ministério a 15. Muito dinheiro, tu estava se despedindo, eu estou começando de novo. Não, fica à vontade. Aí vamos lá, pode ver o estelionato. Porque todo mundo fica esse papo. Ministério demais, não sei o quê. Então o Bolsonaro vai reduzir 15. Já está em 23, agora está anunciando que vai criar mais 3 ou 4. Para saciar a fome do tal Centrão e tal. Mas veja, quando eu fui ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda é tão poderoso que tinha 5 vice-ministros na minha época. 5. E me dava um trabalho infernal eu despachar com 5 vice-ministros e tal. Pois bem, o Bolsonaro concentrou tudo na mão do Paulo Guedes. O Paulo Guedes tem 21 vice-ministros. Se você somar, ficou muito mais caro. Não segue nem o discurso Cada que eles um com mesmos cartão defendem. corporativo, cada um com um carrão preto, cada um com uma hospedagem, com auxílio moradia, e o do secretário, tudo papo furado, cara, sabe? E para nada, só para empulhar essa conversa mole, superficial, de imagem, de espuminha e tal. Isso é a tragédia do Brasil. Espuminha. É. Mas, Cirão, obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado Muito mesmo. obrigado. Tuas redes sociais é tudo Ciro Gomes. Boa noite, família. Obrigado aí. Eu adoro isso. Ciro Gomes Oficial. @ Ciro Gomes Oficial é o YouTube, Facebook. Enfim, entra lá. Se procurar E Ciro amanhã Gomes tem na Ciro internet, Game né? 19h30. Ciro Games. Com o nosso Padilha, grande artista legal. brasileiro, extraordinário. Vai ser bom. legal. Porra, Um dia eu Rolandinho, quero te mais uma levar vez. lá, você me pagar a visita. Porra, você não me convida, Não, porra. eu vou convidar, pô. Então tá bom. Então eu vou. Pronto. Rolandinho eu já levei. Foi maravilhoso. Foi muito bom, maravilhoso. foi muito bom. Bom, brigadão. Valeu, Obrigadão, cara. Igor. Obrigado aí a turma da técnica. Vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. Tá tudo aqui na descrição. Que Olha aí, lá. Gisele? Quer que eu leia? Me dá aqui. O que é? As tuas redes sociais, ó. Twitter e Instagram, @Ciro Gomes. YouTube e Facebook, @Ciro Gomes Oficial. Pronto. É isso? É isso aí. Então tá. Então segue lá o Ciro, você ler sobre as ideias dele. 31 milhões de visualizações desse ano. É? Fala do No Ciro. YouTube. 31 milhões. Aí. Ainda tem um livro, tem uma porrada de coisa. Né? Então, obrigado aí vocês que assistiram. Não esquece de se inscrever, dar o like, tá bom? Comenta aí o que vocês acharam e a gente se vê depois de amanhã. Chutei aqui. Sei lá, a gente se vê em breve. Um abraço. Um beijo, tchau.